Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje, começando a correção dos exercícios do nosso livro de atividade a partir da página de número 22. Na página de número 22, o primeiro exercício é o de número 9. Ele pergunta o que são retas perpendiculares. Então, as duas retas perpendiculares, elas são duas retas congruentes, ou seja, elas se cruzam e elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Na questão 10, ele diz o seguinte: considere as retas representadas na malha quadriculada. Aí aqui é para indicar na letra A o ponto de encontro da semirreta AF com a reta AB. Qual que é o ponto de encontro dessas duas retas? É o ponto A. Na questão B, um par de reta perpendicular. Então, lembrando que uma reta perpendicular, ela se cruza formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui, a semirreta AF com a semirreta AB, ela forma um ângulo de 90 graus. Também nós temos a reta AF, que ela também é perpendicular à reta DE, Aqui, se eu prolongar essa reta, ela vai se cruzar e ela vai formar um ângulo de 90 graus. Na questão C, um par de retas paralelas. Então, aqui a semirreta AB, ela é paralela à semirreta DE. Na questão D, um par de retas concorrentes não perpendicular. Então, elas precisam ser concorrentes, mas não precisam formar um ângulo de 90 graus. Então, olhando aqui para a semirreta BC, ela é congruente à semirreta BD. Elas se cruzam aqui, mas elas não formam um ângulo de 90 graus. E também a semirreta BD com a semirreta DE. Então, elas se cruzam, mas elas não estão formando aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. No exercício 11, ele diz: determine a medida do ângulo ROS. Então, ele quer saber quanto mede esse ângulo aqui. Sabendo que a medida de POQ é igual a 180. Então, essa medida é igual a 180. Então, nós sabemos que essa medida é igual a 180. Nós sabemos que a medida do ângulo POR, ela é 60 graus. E eu sei também que essa medida aqui, ela é igual a 90 graus. Então, se aqui mede 90 graus, aqui também mede 90 graus. E eu quero descobrir qual que é esse valor. Então, basta eu pegar o 90 graus e subtrair o 60. 90 menos 60, 30. Então, a medida de ROS é igual a 30 graus. No exercício número 12, ele diz o seguinte: sabendo que um giro completo tem 360 graus, correspondem a... Então, aqui ele quer saber 2/3 de uma volta. Então, eu sei, que uma volta é 360 graus. E eu quero, dividir ela em 3 partes, porque eu quero descobrir 2/3. Então, eu vou dividir 360 por 3, que é igual a 120. Aí, eu quero saber 2 partes de 3. Então, por isso, eu vou pegar o 120 que eu encontrei aqui e multiplicar por 2, vou encontrar 240. Ou seja, corresponde a 240 graus. Na questão B, agora ele quer saber 3/4 de uma volta. Então, mesma coisa, 360 é o valor dessa volta, Aqui mede o ângulo dessa volta. E eu quero dividir ela em 4 partes para saber quanto que é 3, quartos. Então, 360 divididos por 4, 90. E aí, 90 vezes o 3, porque eu preciso saber quanto que é 3 partes, Então, 90 vezes 3, 270. Então, 3/4 de uma volta corresponde a 270 graus. Na questão de número 13, ele pedia para vocês construir, com a ajuda da régua e do esquadro, 2 retas paralelas às retas dadas. Então, vocês têm na apostila de vocês a reta R, aqui na letra B vocês tinham a reta S.
Então, com a ajuda da régua e também do esquadro, vocês iriam construir essas duas retas paralelas. Na questão do número 14, nós temos aqui um exercício que é bem comum no nosso dia a dia. Até mesmo quando a gente vai usar um GPS, né? Então, aqui nós temos um mapa, né? Com ruas de uma cidade. Aí nós temos algumas questões para responder. A primeira questão é: escreva o nome de um par de retas que lembram retas. Então, paralelas. Então, eu preciso encontrar um par de ruas que sejam paralelas. Então, olhem, vejam bem. Aqui nós temos a rua Letícia e eu vejo que ela é paralela. Ó, essa rua, ela é paralela a essa rua, a rua Cantagalo. Na outra questão, nós temos concorrentes. Então, preciso encontrar um par, né, de ruas que formam essas retas concorrentes. Então, se eu olhar aqui para a rua Henrique Dias e também para a Avenida Américo, olha só. Essas duas retas aqui, essas duas ruas, elas formam reta concorrentes, porque elas se cruzam, mas elas não formam um ângulo de 90 graus. E agora, perpendicular. Então, aqui observando, eu posso ver que essa rua Cantagalo, ela é perpendicular à rua Aporé. Ó, ela se cruza aqui e forma um ângulo de 90 graus. Então, por isso ela é perpendicular. Mas tem várias outras opções de resposta também. Aqui na questão 15, ele diz o seguinte: a soma das medidas dos ângulos AOB e do ângulo COD, então a soma dessas duas medidas aqui, elas são representadas por. Então, ele quer saber a soma. Então, aqui eu vejo que a medida desse ângulo aqui, ó, ela é igual a quanto? 40 graus. E aqui a soma da medida desse ângulo aqui, ela é igual a quanto? 90. Então, somando 90 mais 40, 130 graus. Então, é a questão B a correta. No exercício número 16, ele diz o seguinte: qual que é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 2 horas? Então, aqui nesse caso, né, eu posso usar o transferidor para descobrir qual que é a medida desse ângulo, mas também posso, né, calcular. Eu sei que quando os ponteiros ele dá um giro total aqui, ele forma 360 graus. E nós temos 12 horas. Então, eu posso pegar esse 360 e dividir por 12, que eu vou encontrar 30, né? Então, 30 graus. Só que daí eu quero saber, não aqui dessa hora, eu quero saber de 2 horas. Então, por isso, eu multiplico por 2, que eu vou encontrar 60 graus. Então, aqui eu também poderia usar o meu transferidor, posicionar bem aqui, alinhar e vou ver que é 60 graus. Então, poderia calcular ou fazer o uso do transferidor nessa questão. Passando para a página do número 24, nós temos o exercício número 17. Então, aqui ele fala: observe a figura 1 e assinale qual que é o ângulo orientado que melhor descreve que a figura girou 180 graus. Então, ela girou 180, ou seja, ela deu meia volta. Então, aqui nesse caso, eu já vejo que ela não deu meia volta. Nesse caso, eu já vejo que ela deu mais que meia volta. No caso C, eu vejo que ela deu exatamente meia volta. No último caso, ela deu um giro, então 360 graus. Então, a opção correta é a letra C. Na questão 18, temos um problema. Então, ele diz assim: Mônica quer dividir o mostrador de um relógio em 3 partes, com 4 números cada, usando 2 retas paralelas. Então, ela quer dividir esse relógio em 3 partes e ela quer usar retas paralelas. E ela também quer que a soma dos 4 números em cada parte seja a mesma, ou seja, que a soma desses números seja igual à soma desses números e assim por diante.
Quais os números que vão aparecer em uma das partes, né? Quando Mônica conseguir o que ela quer? Aqui, né, nós temos a ilustração de duas imagens que não foram bem sucedidas. Então, olha só, sétimo ano. Aqui, se eu for somar todos os números do relógio, 1 mais 2 mais 3 até o mais 12, eu vou ter o resultado de 78, né? Que é a soma dos números. Então, uma das três partes, né? Então, ela é igual a 78, que é a soma total, dividido em 3, porque a Mônica quer dividir em 3 partes. Então, eu vou encontrar o resultado de 26. Então, como essa divisão ela deve ser feita por duas retas paralelas, como aqui, uma delas, né, os números vão ser consecutivos. Então, nesse caso aqui seria o número 5, 6, 7, 8, ó, 4 números consecutivos. Aqui também seria consecutivo. Então, pois esses números são os únicos 4 números consecutivos cujo a soma deles é igual a 26, né? Que é igual aqui, ó. 78 divididos por 3 é igual a 26. E a soma de 5 mais 6 mais 7 mais 8 também é igual a 26. Então, nós já sabemos aqui qual que é a posição das retas, né? E a outra reta, ela está determinada pelas condições do paralelismo. E se pode separar os números em 4 grupos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 grupos. Qual que é a questão aqui? A questão B, porque ele diz 3, 4, 9, 10. Então, 3, 4, 9, 10. O último exercício que ficou para vocês como tarefa, então aqui também nós temos um problema bem legal. Ele diz o seguinte: Lorenzo estava com o seu skate posicionado para a esquerda. Aí ele fez uma manobra dando um giro para posicionar o seu skate para a direita. Então ele estava na esquerda, ele fez uma manobra para posicionar para a direita. Então, qual que é a medida do ângulo que pode ser associada, né, a esse giro que ele deu com a manobra? 180 graus, né? Ó, ele estava aqui na esquerda, ele girou, posicionou para a direita, então ele fez um giro de 180 graus. Agora, sexto ano, acompanhe a explicação sobre polígonos na página número 35 na nossa apostila de matemática. Então, agora nós vamos começar a trabalhar, né, com os polígonos. Então, aqui nós temos um projeto de um cômodo, ou seja, de uma peça, de uma casa. E aqui nós temos algumas perguntas. Nesse projeto, nós conseguimos identificar a representação de objetos tridimensionais. Então, primeira questão, qual pode ser o cômodo dessa casa? Então, observando aqui, eu vejo uma mesa, então eu posso dizer que é uma sala de jantar. Então, como eu tenho a mesa, também posso dizer que é a parte de uma cozinha, né? E aí, na questão B, cita objetos tridimensionais que aparecem no desenho. Então, olha só, eu vejo aqui que a mesa, né, ela tem a forma aí tridimensional, esse vaso, essas caixas que estão na estante, as cadeiras, as luminárias, e também tem outras formas aqui que elas lembram, né, a forma de alguns objetos tridimensionais. Na questão C, identifique colorindo no desenho um quadrilátero e um círculo. Então, lembrando que um quadrilátero ele tem 4 lados, né? Então, eu posso olhar aqui, ó, a parte da frente dessas caixas, esse tampo de cima da mesa, a tela da televisão, o próprio piso, né, as lajotas aqui, elas também têm a forma de um quadrilátero. E agora, círculo. Olhando aqui para as lâmpadas, eu vejo que ela tem forma circular, aqui, ó, embaixo, na parte da cadeira. Seguindo para a página do número 36, aqui nós temos algumas figuras como exemplo. Então, toda figura plana que não é vazada, né, é delimitada somente por segmentos de reta, ó, só segmentos de reta, que não se cruzam, então não pode se cruzar, como aqui nesse exemplo. Esse tipo de figura é um polígono, né? Então, os polígonos, eles não admitem linha em seu inferior, né? Então, dentro, né, dessa forma, não vai poder ter linhas. O contorno dos polígonos também é denominado por linha poligonal fechada.
Então, porque não tem nenhuma abertura, como nesse exemplo. Então, essas figuras aqui de cima são todos polígonos, né? Olha só, então, aqui ela só tem forma, né, de reta, não tem nada circular. Ó, mesmo aqui nessa figura, é tudo forma de retas. Agora, aqui nessa parte de baixo, nós temos alguns exemplos que não são polígonos. Olha só, porque aqui eu tenho uma figura que ela é circular aqui em cima, essa também, essa ela tem um vazado. Aqui tem uma figura que está cruzada, então não pode, um polígono não tem essa característica. Aqui também tem uma forma circular e aqui na última também ela é oval. Então não é polígono. Agora vamos ver alguns elementos. Então, ao contornar o desenho aqui dessa casa, né, que é a mesma casa que nós vimos lá no início desse capítulo, nós podemos identificar aqui um polígono, né? Olha só, ele é formado por retas, né? Então, ele é um polígono. Então, aqui nós temos em destaque essa figura. Ele diz, os pontos A, B, C, D e E são os vértices do polígono, ou seja, aqui onde eu tenho os vértices, ó. Onde as retas se encontram é o vértice. Quais são os lados, né, dessa figura? Então, vejam bem, aqui eu tenho o lado AB, BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA. Eu represento sempre assim, né? Agora, quando eu quero falar ângulos, sobre os ângulos, então aqui eu vejo, olha, o ângulo ABC, quando eu quero indicar esse ângulo, é dessa maneira que eu vou escrever. O ângulo BCD, ou seja, esse ângulo aqui, então é assim que eu vou representar. Ângulo CDE, que é esse ângulo de 90 graus, então é dessa forma que eu vou representar. Ângulo DEA, então aqui, né, esse ângulo, assim que eu vou representar. Então, esses são os ângulos internos de um polígono. Aqui, agora, nós temos algumas questões para resolver. Ele diz o seguinte, dois lados que têm um vértice em comum, eles são lados consecutivos. Então, nessa figura aqui, há vários pares de lados consecutivos. Um deles, né, seria esse lado aqui, ó, EDE e EA, né, eles são consecutivos. E qual que é o ponto em comum entre eles? É o ponto E, porque é aqui onde eles se encontram, nessas duas retas se encontram. Então, ele diz aqui, escreva outros pares de lados consecutivos. Então, vejam bem, aqui eu tenho essa semirreta AB, né, com a semirreta BC. Elas são semirretas consecutivas, e qual que é o ponto aqui de encontro dela? É o ponto B, né, então é o ponto comum. E tem outras aqui dentro, né, não seria só, tem mais. Aí, na questão da letra B, ele fala o seguinte, o segmento que liga dois vértices não consecutivos é denominado de diagonal, né? Então, ele fala assim, note que já traçamos a diagonal AC. Então, na apostila de vocês, já tem traçado essa reta aqui, ó, uma diagonal. Aí, ele fala, trace todas as diagonais no polígono. Então, vejam bem, aqui na minha apostila já está traçado. Olha só, como que eu vou traçar? Eu vou ligar esses pontos. Então, formando essa figura. Seguindo para a página de número 37. Então, aqui nós temos uma explicação. Aqui nós dizemos que um polígono, ele é convexo se, ao traçarmos um segmento de reta, ligando os dois pontos qualquer interno, que nem nesses exemplos aqui, esse segmento, ele vai ficar inteiramente contido nele, né? Ó, vai ficar totalmente dentro dele. E aqui é não convexo, porque essa semirreta, ela ficou para fora, não ficou contida dentro dessa figura. Então, aqui na questão C tem uma pergunta. O polígono ABCDE, que é o da figura anterior, ele é convexo ou não? Justifico essa resposta. Então, aqui, vejam bem, naquela imagem, tem alguma reta que está saindo para fora daquela imagem? Sim ou não? Então, ele é convexo sim, né?
Porque se a gente considerar aqueles pontos que tem dentro dele, aquelas retas que se cruzam, o segmento de extremidade nesses pontos, ele estará inteiramente dentro ali dessa figura. Então, por isso, ele é convexo, sim. Os polígonos, né, eles recebem aí nomes especiais de acordo com o número de lados e também de vértices. Então, aqui nós temos algumas representações. Ó, aqui nós temos o triângulo, né? Ele é chamado de triângulo porque ele tem 3 lados e 3 vértices. Aqui nós temos o quadrilátero. Então, o quadrilátero ele tem 4 lados e também tem 4 vértices. Pentágono, ele tem 5 lados e também 5 vértices. Hexágono, então ele tem 6 lados e também 6 vértices. Heptágono, quando ele tem 7 lados e também 7 vértices. Octógono, quando ele tem 8 lados e também 8 vértices. Eneágono, quando ele tem 9 lados, 9 vértices. Decágono, quando ele tem 10 lados e 10 vértices. Então, com base nessa explicação e também retomando os conteúdos que vocês já trabalharam, vocês vão fazer os exercícios da nossa apostila de matemática na página de número 38, 39 e também 40. Então, são exercícios bem parecidos com os exemplos que eu dei para vocês. Vocês podem estar voltando a videoaula, acompanhando e resolvendo esses exercícios. Se acaso vocês tiverem alguma dúvida na hora de resolver, vocês podem estar entrando em contato comigo e eu vou estar atendendo vocês.